Boa noite, pessoal do canal Wool Educacional. Quanto tempo nós não nos encontrávamos por este canal, não é? Estava com muitas saudades de vocês. O canal não morreu de jeito nenhum, mas de fato ele está num longo período de repouso. São muitos estudos, são muitas atribuições, mas o canal vai voltar com força total em breve, se Deus quiser. Este é um vídeo curto que eu gostaria de fazer, que é sobre a disciplina Princípios dos Processos Químicos. Em algumas outras universidades, a disciplina é conhecida como Balanço de Massa e Energia. Eu queria fazer uma série de exercícios simples para os alunos do estágio da docência, e eu gostaria de fazer menção da importância da leitura. Eu recomendaria a leitura das páginas 153 e 154 da obra Introdução à Engenharia Química, de Nilo Índio do Brasil, lançado, estou com a segunda edição deste livro, uma edição lançada em 2004 pela editora Interciência. Eu gostaria de pedir licença aos amigos que acompanham o canal para resolver o exemplo 4.6 da página 154 desta mesma obra que eu citei. E também saliento a importância para isto que estou chamando de sedimentação de conceitos fundamentais. É isso mesmo, é uma revisão, um nome bonito para a revisão que eu inventei. Eu gostaria que os alunos lessem com atenção a partir da página 102 até a página 109. Então, só repetindo, da página 102, que é o tópico 4.6, estequiometria das reações químicas, até a página 109, que é completando o tópico 4.6D, que é reações múltiplas, rendimento e seletividade. Nesta revisão do famoso livro Princípios Elementares dos Processos Químicos, dos grandes autores Felder e Rousseau. Eu utilizo a terceira edição, que é uma edição publicada em 2014. Então, das páginas 102 da página 102 até a página 109 deste famoso e brilhante livro. Bem, mas voltando aqui ao exemplo que nós vamos abordar agora, é o problema 4.6 da página 154 do livro Introdução à Engenharia Química, como já falei, segunda edição, do autor brasileiro Nilo Índio do Brasil. É uma obra que eu também recomendo a leitura. Bem, esse problema ele é simples, ele é um problema introdutório para resolvermos problemas de balanço de massa com processos químicos. Então vamos ao problema. O enunciado fala assim: uma fábrica de fertilizantes. Em uma fábrica de fertilizante se produz o fertilizante superfosfato, como ele chamou aqui. Tratando fosfato de cálcio, né, esse camarada aqui que nós chamamos, olha, vamos lá, somente para a gente perceber. Fosfato de cálcio, que aqui eu chamei de componente A. Então, eu trato fosfato de cálcio, que ele tem uma pureza de 92%, pelo ácido sulfúrico concentrado, que nós chamamos aqui de B, de acordo com a seguinte reação, que está aqui bem disposta. 1 mol de fosfato de cálcio reagem com 2 mols de ácido sulfúrico, produzindo 2 mols de sulfato de cálcio, nós chamamos de C, mas que não vai ter muita importância na resolução do problema, produzindo 1 mol disso que ele chamou do fertilizante superfosfato, que aqui, para simplificar, denominamos de D. Como se deu o processo? Ele fez uma alimentação de 0,5 ou 0,50 megagramas de ar. Ou seja,
0,5 ou 50 vezes 10 a sexta gramas. Vamos melhorar esse negócio aqui. Ficaria 500 vezes 10 ao cubo gramas, ou 500 quilogramas. Com calma, vocês podem fazer isso em casa. Aqui seriam 260 quilogramas de ácido sulfúrico. Então, isso daqui é o reagente A. 260 quilogramas de ácido sulfúrico, me dando uma produção de 280 quilogramas disto que ele chamou de fertilizante superfosfato. Bem, o que é que o problema pede? Ele, na sua alternativa A, pede o reagente limitante. Na sua alternativa B, a percentagem do excesso. Na C, um negócio muito interessante, o grau de conclusão da reação. Eu vou explicar isso direitinho para vocês não se confundirem com conversão. Na verdade, eu esqueci de colocar aqui que ele quer a porcentagem ou a conversão, né? A percentagem de conversão de fosfato em superfosfato. Vamos resolver o problema? Vamos lá. Bem, pessoal, prosseguindo na resolução desse problema, percebam que eu tenho valores de alimentação e produção do fertilizante da indústria dados em quilogramas. E, naturalmente, uma equação estequiométrica me dá relações molares. Por exemplo, 1 mol ou 1 quilomol de fosfato de cálcio reagem ou requerem 2 mols de ácido sulfúrico. Porém, aqui, nos meus dados de alimentação, eu tenho 500 kg de fosfato de cálcio, 260 kg de ácido sulfúrico. Então, como relacionar massa e mol? Bem simples. Para isso, eu preciso dos meus pesos molares, ok? O problema não deu, mas eu já pesquisei e passo para vocês. A massa molar do componente que chamamos A, 310,19 kg por quilomol, ou gramas por mol. Mas por que eu escolhi quilogramas por quilomol, pessoal? Porque eu estou com minha unidade de massa dada em quilograma. O do ácido sulfúrico, 98,08, e do fertilizante superfosfato, 233,98 kg por quilomol. Lembrando, o que é quantidade de matéria, ou o número de mols? É a massa daquele componente pela sua massa molar. Então vamos lá. Qual vai ser a massa molar do componente A? Qual vai ser o número de mols do componente A? Vai ser a massa de A pela massa molar de A. Mas quem é a massa de A, pessoal? 500 quilos? É exatamente isso, 500 quilos? Seria se eu não tivesse 92% de pureza. Ou seja, a fonte de fosfato de cálcio não é pura. 92% de fato é fosfato de cálcio, mas os outros 8% é uma impureza qualquer. De modo que eu vou calcular a massa do componente A. Qual vai ser a massa do componente A? 0,92, que é 92%, vezes 500 quilogramas. Isso daqui vai me dar quanto? Eu já calculei aqui e passo para vocês. Que, na verdade, a massa alimentada de fosfato de cálcio corresponde a 460 quilogramas. Então, arrocho aqui, ó, 460 quilogramas sobre quem? Pela sua massa molar. 310,19 quilogramas por quilomol, ou mol a menos 1. Quando eu colocar os seus valores, quando eu calcular o seu valor, eu vou obter
1,48 quilomol do componente A. Pronto. Como seria o meu componente B? NB. Ele fala que o ácido sulfúrico ele é concentrado, ele não fala nada sobre impureza, sobre nada. Então, de fato, você colocou 260 kg. Vou colocar 100 unidades e vou dividir pelo seu peso molar, seu peso molecular. Peso molar, perdão. 98,08, obtendo 2,65 kmols. Igualmente, eu vou fazer para o componente C. Perdão, o componente D, que é o superfosfato, né? O fertilizante. Talvez aqui não dê. 280 dividido por 233,98, que arredondando vai dar 1,20 kmol. Já era. Começou o problema a ter o início do problema começou nós começamos a resolver o problema, é isso que eu quis dizer. Vamos adiante. Bem, pessoal, como nós vamos encontrar o reagente limitante? É muito simples. Nós encontraremos o reagente limitante assim. Perceba. 1 mol, eu vou fazer aqui, ó, componente A, componente B. Reagente A, reagente B. 1 mol do reagente A, tá aqui, ó, 1 mol, que é fosfato de cálcio, requerem 2 mols do reagente B. Tá aqui a informação. A reação está o quê? Balanceada. É uma informação importante. Eu esqueci de falar para vocês. Todas as vezes que vocês virem, que vocês observarem uma reação química, é preciso ter certeza de que ela está de fato balanceada. Balanceada a questão, a reação, eu venho para a minha regra de 3. 1 mol do componente A requerem 2 mols do meu componente B. Se eu alimentei o meu reator com 1,48 mols ou quilomols do reagente A, quantos quilomols do componente B seriam necessários? X. Isso é uma regra de 3. Simples e diretamente proporcional. Quando você fizer isso, você vai encontrar que X vai ser igual a 2 vezes 1,48. De modo que você vai precisar de 2,96 quilomols do componente B. Mas ora, você não alimentou o reator com aquilo que é necessário, 2,96 kmols. Você alimentou com 2,46 kmols. Ou seja, esse seu reagente B, por estar abaixo
daquilo que é exigido pela estequiometria da reação, pelo fato de você ter colocado menos quilomols, menos espécies, menos quantidade de matéria da espécie B, você vai ter que esse seu reagente é o reagente B, é o reagente o quê? Limitante. Porque você precisaria colocar 2,96, mas você colocou quanto? Perdão, 2,96. E você colocou quanto? 2,46. Se o B é o limitante, consequentemente o A é o seu reagente em excesso, que é o que nós vamos calcular daqui a pouco, em breve, ou seja, a seguir. Pessoal, eu peço desculpas porque eu escrevi erradamente que o componente B tinha sido alimentado em 2,46 kmol. Não é 2,46 não, pessoal. Eu errei, viu? É 2,65 kmol, certo? Somente para corrigir. Eu não sei se anteriormente eu já tinha acertado, só foi na hora de transcrever para cá eu errei, ok? Então, ao invés de 2,48, sei lá, 2,65 kmol de B. Bem, como eu calculo agora a alternativa B de bola, em que é pedido a percentagem em excesso? Bem, antes de calcular a percentagem, que eu vou colocar aqui, eu pergunto aos amigos: quem está em excesso? Quem está em excesso é o componente A. Tínhamos visto isso aqui. Mas de quanto é este excesso? Vamos calcular? Vamos calcular assim, olha. Componente A, componente B. 1 mol do componente A requerem 2 mols do componente B. Se eu alimento o meu reator com 2,65 quilomols de componente B, quantos quilomols eu precisaria de componente A? Naturalmente, isso daqui vai ser 2,65 dividido por 2. Ou seja, nós precisaríamos de 1,325 quilomols de componente A para reagir com 2,65 kmols do componente B. De modo então que eu pergunto: de quanto vai ser o excesso? Excesso de quem? Ora, do reagente que está em excesso. Quanto foi que eu alimentei? 1,48. De quanto de fato eu precisaria? De 1,325. 1,325. Tudo isso daqui está em quilomol. O negócio está ficando multicolorido. De modo que o meu excesso está sendo de 0,155 quilomol. Este é o meu excesso. Então, o que seria o excesso, a percentagem de excesso?
É simples, meu caro. A porcentagem do excesso vai ser exatamente o excesso, que é quanto? 0,155 quilomol, pelo que eu precisaria, ou seja, pela minha razão estequiométrica, pela minha quantidade de matéria na razão estequiométrica, que é 1,325 quilomol. Para ser uma percentagem, para ser uma porcentagem, eu tenho que multiplicar essa fração por 100. E eu obteria quanto? 11,7% de excesso. Então, somente para sedimentar conceitos. O meu excesso, logicamente, tem que se referir ao reagente em excesso. Ok? O meu excesso se refere ao meu reagente em excesso. Como em percentagem, tem que haver uma multiplicação por 100. Certo? Ponto pacífico. O que seria isso? O excesso, como eu calculei o excesso é a diferença daquilo que eu alimento menos aquilo que de fato eu tenho na proporção estequiométrica, daquilo que eu precisaria de fato, que é dado pela estequiometria da reação. Ou seja, eu precisaria de fato de 1,325 kmols do reagente em excesso A. Então, meu excesso é 0,155 kmols do A. Então, ele vem para o meu numerador nessa fração. Quem vai ser o denominador? É aquilo que de fato eu preciso, estequiometricamente falando. Então, este é o meu excesso, porque eu excedi 11,7% daquilo que de fato eu precisaria, que é o quê? 1,325 kmols, certo? Vamos agora para a alternativa C, que é muito legal, uma informação muito importante para a gente aqui. Talvez seja até nova, mas é uma informação muito importante que pode confundir muita gente. Bem, na alternativa C, o problema pede o grau de conclusão. Se vocês derem uma lidinha na página que eu comentei, 154 do Nilo, vai ficar um pouco confuso numa primeira leitura. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. O grau de conclusão, aqui sou eu que vou falar, viu? É a mesma coisa que a conversão do reagente limitante. A gente pode fazer a conversão para qualquer um dos reagentes, ok? Porém, a conversão do reagente limitante você também pode denominar como grau de conclusão da reação. Inclusive, o Nilo comenta isso nessa página. Na parte de conversão, ele fala assim: quando a conversão é definida em função de um reagente, e se este reagente é o reagente limitante, a conversão
e o grau de conclusão serão iguais. Pronto. Está aí exatamente o que eu queria falar. Então, vamos entender o que é este grau de conclusão agora. Perceba. Vamos fazer novamente uma regrinha de 3. Como é grau de conclusão, eu preciso me referir a reagente limitante. E reagente limitante é o reagente P. Como é que eu vou me relacionar no problema? Eu vou aproveitar o produto D. E eu sei que 2 mols do reagente B produzem 1 mol do produto D. Ora, mas se eu coloquei 2,65 quilomols, perdão, não é por aí, porque eu coloquei 2,65, mas não quer dizer que esses 2,65 vão reagir completamente. Na verdade, o que eu tenho certeza é que foram produzidos, ou foi produzido 1,20 quilomols do produto D. Isso faz com que teriam que ser reagidos ou convertidos quantos mols do meu reagente B de bola? Se eu fizer a regrinha de 3, vai ser igual a 2,40 quilomols. De quem? De B. De modo que o grau de conclusão, vou chamar assim, grau de conclusão da reação, vai ser igual a quem? Ao número de mols que de fato reagiram, 2,40 quilomols, dividido pelo número de mols alimentados do reagente limitante, 2,65. Se nós queremos uma porcentagem, eu preciso então multiplicar isso daqui por 100. E quando os caros colegas fizerem as contas, encontrarão que o grau de conclusão da reação foi de 90,6%. Isso nada mais, nada menos é que a conversão do reagente limitante, que neste caso é o B. Bem, já finalizando, nós temos a alternativa D, que não vai caber aqui. Portanto, vamos lá. Bem, voltando para a conversão do componente A em D, vai ser muito simples. 1 mol do componente A produz 1 mol do componente D. Ora, mas quanto foi de fato produzido nessa indústria? 1,20 quilomols do fertilizante super fosfatado, como ele chamou aqui no problema, né? Então, como a reação é 1 para 1, eu também vou ter que requerer 1,20 ou reagir 1,20 quilomols do reagente A, de modo
que a percentagem da conversão vai ser exatamente aquilo que reagiu, 1,20 kmol, pelo que você alimentou, 1,48. Como é percentagem, multiplica por 100 e nós teremos 81,1%. Então, pessoal, este é um problema simples, só para responder todas as perguntas. Quem é o reagente limitante? O reagente limitante é o componente B. Na alternativa B, ele pergunta de quanto foi o excesso, percentagem do excesso. Bem, o excesso correspondeu a 11,7%. C. Qual foi o grau de conclusão da reação? O grau de conclusão da reação foi de 90,6%. O grau de conclusão da reação é a conversão do reagente limitante. Somente é conversão, só que do reagente limitante. E aqui ele perguntou qual foi a conversão do componente A em D. Aí sim, aqui deu 81,1%. Bem, pessoal, somente para fazer um review, eu sei que a disciplina aqui não é de reatores, mas de princípios dos processos químicos ou balanço de massa e energia. O interessante é perceber que, para reatores, o reagente limitante, as equações de projeto do reator se baseiam nas informações de reagente limitante, na conversão do reagente limitante, ou seja, seria no grau de conclusão da reação. Ok? Deus abençoe vocês, tenham todos um bom estudo, uma boa aula. Abraço.